todo mundo já deve ter recebido pelo menos uma ligação de uma empresa oferecendo produtos, serviços, desconto. E no final das contas, você nem sabe de onde ela conseguiu os seus dados, né? Essa situação, para muita gente, até virou rotina. Eu, por exemplo, acho que eu conto pelo menos umas 5 por dia. São várias ligações, de vários contatos diferentes. Às vezes até você vê assim, ó, número desconhecido, né? Ou então nem tem esse número lá. Em alguns casos, preocupa. Hora de saber o que é seu direito. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Vitor Patriota. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos então conversar sobre isso, né? Pois é. Você que está aí em casa pode e deve, é claro, participar do quadro Seu Direito. Como? Enviando perguntas, compartilhando sua experiência com a gente, um relato. Vai contando aí, manda sua mensagem no WhatsApp do Mulher Demais, está aí na tela? É o 991050400. Manda aí pra gente. Ou pode participar pelo nosso Instagram também, o @CorreioTV. O WhatsApp do Mulher Demais tá aqui comigo. Então deixa sua mensagem ao longo aqui da entrevista, a gente vai conversando, tá? Antes de qualquer coisa, doutor, acho que é importante a gente saber como é que essas empresas têm acesso aos nossos dados pessoais, a exemplo do número do telefone. Como é que isso acontece? Perfeito, Bruna. É importante destacar que em 2020, durante esse período pandêmico que a gente viveu aí, 2020 para cá, o aumento chegou a 500% sobre crimes cibernéticos de modo geral e sobre crimes na internet, né? E isso tudo se dá justamente pela quantidade de informações que nós mesmos acabamos passando para outras empresas. Entendi. A fazer cadastros, a participar de alguma pesquisa, formulário. E muitas vezes a gente não questiona nem a empresa que está coletando esse dado e nem porque a gente estaria fornecendo ele, né? Então, quando a gente começa a ter esse compartilhamento de dados maior, passando mais dados para as empresas, eles acabaram enchendo aí essa base de dados deles, né? E que acabam nos importunando. E também a gente está com um número enorme de vazamento de dados, né? Empresas que realmente precisam fazer um cadastro, como sites, empresas de telefonia, empresas de planos de saúde, empresas de corretagem, e aí tem esse vazamento de dados, criminosos têm acesso a isso, outras empresas também têm acesso, que tem essa venda de dados aí que a gente chama de leads, e aí acaba realmente eles conseguindo acesso a mais informações nossas. Entendi. Por que eu resolvi trazer esse assunto aqui para o Mulher Demais? Recentemente, eu compartilhei uma gravação de tela do meu próprio celular no meu Instagram, mostrando a quantidade de números que havia me ligado naquele dia. E são números semelhantes, né? Alguns mostram que são daqui de João Pessoa, outros de Curitiba, por exemplo, de várias partes do país. E várias pessoas me responderam, poxa, isso acontece comigo também, isso é todo dia, eu preciso bloquear todos os dias. É constante. É muito constante e é uma realidade também muito comum, né? Existe alguma forma de identificar quem são essas pessoas ou empresas que estão ligando pra gente? Perfeito. Tem sim. Hoje a gente tem uma ferramenta no próprio site da Anatel. O pessoal de casa que está nos assistindo, você pode colocar lá no site da Anatel e ele vai dar a informação de qual a empresa que está te ligando. Porque, como você bem falou, são diversos estados, são diversos números diferentes, mas às vezes é a mesma empresa que está te ligando. Entendi. E aí lá tem dentro do site da Anatel, é bem intuitivo. No meu Instagram também eu tenho uma postagem que eu ensino a pessoa a colocar. Você coloca o número lá, dá um enter e vai aparecer qual a empresa que está te ligando. E é muito importante, o pessoal que está de casa, você que está recebendo essa ligação, fazer isso, né? Porque essas importunações, elas não são legais. Não, de forma nenhuma, né? E em alguns casos o consumidor atende essa ligação, porque você vê ali o número, inclusive, é um detalhe importante também. Antigamente, quando a gente recebia esse tipo de ligação, era um número meio esquisito, Sim. você dizia, já sei que não é nada assim muito sério, então é alguém que vai me incomodar, alguma empresa. Hoje em dia, não. Parece um número, assim, mais real, digamos assim, né? Parece até um número convencional mesmo, não parece um número de empresa. Então, para identificar ficou até um pouco mais difícil. E às vezes a gente atende essa ligação, não acontece nada, ninguém fala nada. Ninguém fala. Pode ser algum tipo de golpe? Pode sim. Esse contato aí direto, e algumas vezes a gente pode até perceber que existe uma voz humana por trás que vai te dizer oi ou alô rapidamente.
e aí cai e vai para um robô, né? As empresas de telemarketing, eles trabalham com números de comunicação. Então, quando eu ligo para Bruna Borges, ligo para Maria que está em casa, ligo para Antônio e conta que Antônio, que Bruna atenderam a ligação, isso conta para a empresa que ela fez o trabalho de telemarketing dela, né? Veja, a empresa de telemarketing, não são todas, a gente não pode generalizar, claro, mas a empresa de telemarketing é uma empresa meio que vende um produto de outra empresa. Então, ela trabalha realmente com números, ela precisa fazer ligações. Entendi. Então, quando ela te liga e tu atende a ligação, que aparece lá para ela que você atendeu a ligação, realmente já computa e aí foi feito. O problema, Bruna, está justamente nesse acesso aos dados, né? Hoje a gente sabe que existem diversos crimes, entrando na área de cybercrimes, que envolvem a nossa imagem, que envolvem a nossa fala, que envolvem os nossos dados pessoais. E aí, quando as pessoas têm acesso a isso, é uma porta de entrada para conseguir entrar na nossa vida. Infelizmente, a gente chegou numa linha tênue aí que a gente não tem mais o offline e o online. Eles se confundem muito, né? Os reflexos da vida online são na vida aqui, terrena. E os reflexos da vida terrena, às vezes, vai para a vida online. Então, não existe mais isso de vida online e vida offline. A vida online e offline, elas se complementam. E quando as pessoas têm acesso a essas informações que nós mesmos fornecemos, acabam aí deixando mais frágil a nossa vida e realmente dando uma abertura para crimes. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Valdilene Paulino. Obrigada pela sua participação. Ela é de Alhandra, acompanhando Mulher Demais. Ela disse que sempre recebe muitas ligações. E normalmente, quando atende, as pessoas falam que são de bancos. Ela pode ter dado esse número de telefone em alguma situação, as pessoas oferecendo, às vezes, cartão de crédito, né? Algum tipo de vantagem. Como é que essas pessoas chegaram até ela? Então, Valdilene, você tem que ver aonde é que você está colocando seus dados, né? Ah, Vitor, não coloquei meu dado em nenhum formulário, não coloquei meu dado em nenhum site, mas me ligaram. Então, você tem que ver a origem de onde é que está vindo isso. É o Banco X que está te ligando. Você já informou para ele que você não tem interesse em fazer um cartão, por exemplo. Você não tem interesse em ter uma conta com esse banco. E ele continua te ligando, continua te importunando. Acaba atrapalhando seu dia a dia, seu ambiente de trabalho. Você está lá trabalhando, o telefone toca 10 vezes durante o dia. E aí realmente está atrapalhando sua vida. Você comunica administrativamente para o banco. Se isso continuar, através de uma ouvidoria no site, se isso continuar, realmente enseja a gente judicializar, né? Pelo dano moral aí, da importunação constante do seu dia a dia por ligações excessivas. Entendi. Mais uma dúvida aqui agora da Lindinalva, do Alto do Mateus. Ela também disse que já recebeu várias ligações assim, já até trocou de número e não tem jeito. Eles continuam ligando. Não necessariamente essas pessoas sabem que ela trocou de número ou que é ela. Sim. É meio que automático? É automático. Assim que funciona? Inclusive, Bruna, hoje a gente tem ferramentas robóticas com inteligência artificial já, que eles colocam esse número lá e vai passar o dia todinho ligando. Então, realmente, é você procurar, coloca aí no site da Anatel que eu te falei, verifica qual é a empresa que está fazendo isso, faz uma reclamação na ouvidoria dela, no canal de denúncias dela e, se persistir, realmente judicializar. Vera de Bahia também trouxe mensagem pra gente, dizendo que não recebe ligação, mas recebe mensagem todos os dias, dizendo que o cartão de crédito dela foi aprovado. Mas ela nunca fez esse cartão de crédito. Nesse caso, doutor, o que é que ela precisa fazer? Vera, realmente também nesse caso você precisa entrar em contato com esse banco, né? Certo. Ele deve estar ali falando ali na mensagem qual é o banco, porque ele quer que você faça o cartão. Então entre em contato com esse banco também. Aí, se insistir, tem que ensejar realmente uma judicialização. Porque isso atrapalha e muitas vezes, Bruna, isso quando vai para uma pessoa mais vulnerável e aí entenda idosos, né, que não tem muito conhecimento sobre tecnologias, sobre internet de modo geral, tem uma ligação, faz um banco, faz um empréstimo consignado na aposentadoria dessa pessoa que ela nem aceitou. Eu já peguei diversos casos lá no escritório da pessoa tendo um empréstimo consignado que ela não fez. O idoso chega e diz ao responsável dele ali, geralmente o filho ou o neto: olha, meu filho, eu não aceitei, eu não quis, eu não fiz. Mas aí a pessoa liga, acaba ali ludibriando o idoso, ele realmente, por não ter tanto conhecimento, dá os ok's que ele precisa e aí entra em um crime também. Precisa ter muito cuidado. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Vou tocando aqui o Mulher Demais com outros assuntos, mas você vai mandando mensagem pra gente, né? Já tem várias que a gente já respondeu. Manda aí a sua também, no 991050400. O assunto de hoje, essas ligações indesejadas ou crimes cibernéticos, né? Você vai mandando essa mensagem pra gente, compartilhando sua experiência. No próximo bloco eu volto a conversar com o Dr. Vitor Patriota, tá certo? Obrigado. Combinado, então.